Olá, crianças! Nossa aula de hoje nós vamos aprender sobre frase. Vocês já ouviram falar muito nisso na aula, né? Vamos relembrar? Bom, a frase é uma mensagem que tem sentido completo. Como assim, tia? Por exemplo, se eu falar com vocês, vou estudar. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Então, eu disse uma frase. Quando eu escrevo lá na atividade de vocês, brilhou. É apenas uma palavra, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, não é mesmo? Então, é uma frase. Agora, se eu falar vou, mas vocês vão falar vou aonde, tia? Tá faltando alguma coisa aí. Então, é uma frase completa, né? Então, vou estudar. Aí sim é um sentido completo. Então, vamos ver um exemplo. Vou comer. Tá? Para entender aqui certinho o que eu quis dizer, né? Vou comer. As frases são iniciadas com a letra maiúscula e terminam com um sinal de pontuação. Vocês já sabem disso, não é mesmo? Por exemplo, esse exemplo aqui, ó. Agora vou almoçar. O A maiúsculo no início da frase e uma pontuação no final. Tia, todas as frases terminam com esse ponto? Não, varia, vamos ver? Primeiro exemplo. Hoje tem aula. Começou com a letra maiúscula e terminou com esse ponto. Segundo exemplo. Que bicho feio. Começou com letra maiúscula, terminou com esse ponto. Terceiro exemplo. Vamos brincar? Começou com letra maiúscula e terminou com esse ponto aqui. Ok, tia, 3 pontos diferentes. Mas que pontos são esses? Vocês viram que em cada frase aqui eu dei uma entonação diferente? Eu falei de uma forma diferente? É o ponto que vai dizer de qual a entonação que a gente vai colocar na frase. Vamos ver esses pontos. Vamos conhecer melhor, então. Sinais de pontuação. Então, tem vários sinais de pontuação. Mas tem 3 principais que vocês vão aprender hoje, que é o ponto final, esse pontinho, né, é o ponto final. Esse daqui, um tracinho com um pontinho embaixo, é o ponto de exclamação. E esse aqui, uma curvinha, metade de um coraçãozinho com um pontinho embaixo, o ponto de interrogação. O ponto final indica que a frase terminou. Eu escrevi a frase, terminei, ponto final. O de exclamação indica uma entonação maior, quando eu quero dar atenção, quando eu tomo, por exemplo, um susto, uma admiração, que eu quero colocar mais ênfase na minha frase, eu coloco esse ponto aqui. E o ponto de interrogação indica que é uma pergunta. Quando eu quero perguntar alguma coisa, é esse ponto que eu vou colocar. Então, agora eu trouxe aqui 3 frases. Vocês vão falar para mim qual ponto que eu vou colocar. Se é o ponto final, a exclamação ou a interrogação. Dependendo da forma que eu leio, é que eu sei qual ponto eu vou colocar. Frase 1. Qual o seu nome? Então, eu fiz uma pergunta. Então, qual o ponto que eu tenho que colocar? Interrogação. Aqui. Vou colorir. Então, eu só falei a frase, terminei. Qual o ponto que eu coloco? Isso mesmo, ponto final. Que gatinho lindo! Então, eu coloquei uma ênfase maior, eu fiz uma admiração. Então, eu vou colocar o ponto de exclamação. Então, crianças, vocês viram aí que as frases é uma mensagem curta que tem sentido completo, né? Ao ler, eu entendo o que a pessoa quis dizer. E nós usamos principalmente esses 3 pontos, ponto final, exclamação e interrogação. Lembrar, começa com a letra maiúscula, termina sempre com um desses 3 pontos, ok? Agora, vocês vão fazer atividade no livro, eu vou passar uma tarefa sobre frases e na próxima aula nós vamos ver como produzir as frases. Até a próxima!